Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa reunião de estudos do dia de hoje. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, vamos passar para a leitura e o estudo do livro Fonte Viva. A lição hoje é a de número 161, no esforço comum. No esforço comum. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos, conforme atraímos, e colhemos segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagem nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, será sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembramo-nos da retidão e da nobreza dos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Façamos do próprio caminho abençoado manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Bom dia, Marley. Tá por aí? Ô, Fabiana, na hora que a Marley entrou também, agora eu consegui. Tá estranho, porque tinha Tá. subido, tinha subido a notificação para você entrar, eu cliquei em permitir, e depois de uns 30 segundos que você entrou. Ah, entendi. Então, hoje a conexão está um tanto quanto estranha, porque com o Fabiano tinha acontecido a mesma coisa. Ele já tinha pedido, não chegou a notificação. O seu chegou a notificação, eu cliquei em permitir, e depois de uns 30 segundos que você subiu, aí você entrou. Tá entendi. Meio... a internet deve estar com um pouco de... Tá meio... tá lenta porque está muito sobrecarregada, né? Tá movimentada. Mas eu tive que entrar com o celular, porque eu acabei de chegar em casa agora. Entendi. Fui buscar minha mãe, que a minha irmã teve que viajar para ir votar fora e me avisou de última hora. Ah, tá. Pediu para mim buscar minha mãe, aí eu cheguei com a minha mãe e o meu computador eu deixei lá com a minha mãe, ela assistindo o programa dela de religioso, porque minha televisão queimou.
Aí eu falei, vai no celular mesmo. Tá bom. Vai se ajeitando, né? Tudo vai dando Vai. certo. A gente dá jeito para tudo, né? Não, com certeza. Júlia, bom dia. A Júlia foi o mesmo caso. Subiu a notificação dela, eu permiti, e depois de um tempo que ela conseguiu acessar também, tá? Então hoje a internet está um pouquinho diferente. Obrigada. Tudo bem, Bom Júlia? dia para todos. Bom dia para todos. Obrigado. Bom dia. Júlia. Bom dia. Bom, pessoal, hoje a lição é a de número 161 do livro Fonte Viva, e o título é No Esforço Comum. É interessante, né? Porque algum tempo não, né? Praticamente todas as lições, mesmo que nós estamos aqui no número 161, mas todas as lições, ela segue e ela pega uma margem da lição anterior. Então, mesmo sendo assuntos, talvez considerarmos específicos, mas o gancho, né, disso, ele vem acompanhando. Então, lembrando, né, que a última lição trabalhada e estudada por nós é na luta vulgar. Então, vamos entender, nesse esforço comum, o que Emmanuel, né, baseando-se também numa passagem evangélica, né, numa passagem bíblica, o que ele tem para nos trazer. Não é muito difícil de entender, já pelo título, a necessidade de nossos esforços continuamente, né? E principalmente nos esforços comuns. Mas vamos ver. A passagem, ela é de Paulo. E ela traz a seguinte menção: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E né? É até interessante, porque eu cresci, né, da minha infância para cá, e com a minha mãe, com as minhas tias, né, e hoje, né, com a Mirella, né, e tudo. E é interessante, né, interessante quando, e aí vamos falar no literal mesmo, né, quando você vai fazer uma massa, de repente para fazer um pão, de repente para fazer algum tipo de, né, de salgado e tudo. E primeiro ponto, né, desde criança, a gente sempre vê essa preocupação, né? Porque se o tempo tiver mais frio, a massa demora mais para, né? Para encorpar, para crescer, né? E tudo mais. Isso a Mirella preocupa bastante, né? Porque, tipo, nossa, hoje está mais difícil, né? E tal. E é importante um item também, né? Que quando você, né? Você prepara essa massa, o fermento é essencial para esse processo, né? O fermento é essencial, o fermento químico, o fermento biológico, né? Enfim, ele é essencial nesse processo. E aí, fazendo uma analogia no literal, né, dessa condição que a gente está falando, é muito importante, porque muitas das vezes não necessita muito fermento para que uma determinada massa, né, se cresça, né, que ela progrida, né, de um certo modo. E aí, claro que o Paulo, ele trouxe esse literal como analogia à nossa vida, para que talvez não necessite um esforço descomunal para nós, de um certo modo, crescermos, para nós, de um certo modo, evoluirmos, né? E aí vem Emmanuel. Emmanuel, com toda sua sabedoria, né, em todos os pontos, né, do Evangelho, para nos orientar, nos nortear, ele vem com o primeiro parágrafo da seguinte maneira: não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações. Então, ele elencou 4 diretrizes aqui, né? Pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham.
Olha, é fato. É fato em todos os sentidos. A gente já há muito tempo, né, estuda, né, e conversamos a respeito disso, da questão que os nossos comportamentos, a maneira de nós vivermos, e vamos falar a atual encarnação, ela serve de palco para muitos espectadores. E isso começa dentro do lar. Porque muito mais, porque ele cita aqui as palavras, mas até muito mais do que as palavras, são as ações e as atitudes por si só. Então, hoje Rangel, eu tenho uma condição em que muitas das vezes, claro, que sempre vigiando e orando, mas eu tenho que me atentar com relação à educação e o norteamento das minhas filhas, né, e tudo mais, que eu sirvo de exemplo para elas, que a Mirella serve de exemplo para elas, e enfim, isso a gente começa a falar dentro do lar, né? Mas a gente vai tendo uma vertente e abrir um leque muito maior do que isso. E entender que eu tenho um compromisso, é um compromisso firmado, isso inclusive antes da encarnação, que eu tenho que me comprometer a ter boas ações para que isso reverbere, para que isso, né, como diz o fermento, né, talvez não necessita nem tanto fermento para fazer com que a massa realmente cresça, que a massa realmente evolua, e isso é a nossa vida. Então, nos pequenos gestos, veja bem, nós temos grandes ganhos. Então, vamos dar um exemplo. O Rangel está dirigindo o carro, e aí ele, né, desembrulhou uma bala, e aí colocou na boca e pegou e jogou a bala para fora do carro. Opa, olha, que coisa... Nossa, Rangel, não, é um papelzinho de bala, né, e tal. Isso não vai nem... Vai fazer. É uma ação contrária ao que eu devo passar para minhas filhas, por exemplo. Então, quando uma das meninas, de repente, fazer isso, eu não vou ter, e não vou falar nem o termo autoridade, não, mas eu não vou ter a capacidade e o bastante para querer, de um certo modo, cobrar uma ação diferente da minha filha, ou das minhas filhas, né? Isso é fato. E aquela fala, né? E é importante a gente citar. E aquela fala de que faça o que eu falo e não faça o que eu faço, é um descompromisso espiritual gigantesco perante a vida, perante o cristianismo. Pode falar, Fabiano. Bom, Rangel, você estava falando aí, eu me lembrei de um pensamento, eu não lembro aonde que foi que eu vi, não sei se foi em livro, não lembro se foi naquela nossa caixinha de pensamento. Pode ser. Que está fazendo uma falta aquela caixinha. Nossa, faz. Nossa. É um dos itens dos nossos estudos aqui que faz falta. Sabe que eu já pensei até em fazer de forma digital algo parecido, né? Então, enquanto não volta presencialmente, vamos ver se a gente faz alguma coisa. Eu pego todas aquelas mensagens, leio aí pela tecnologia, a gente faz alguma coisa. Mas pode continuar, Fabiano. Coisa que marcou a gente e está fazendo falta. Mas, enfim, tem um pensamento que diz que todas as nossas atitudes servem de advogado em qualquer contenda que a gente tem. Então, quer dizer, a gente até vê na nossa vida normal, na nossa vida civil, vamos dizer assim, que qualquer investigação que um policial vai fazer, a pessoa suspeita, ele vai atrás de pessoas que a conhecem e pergunta como ela é no dia a dia. Né? Se é uma pessoa violenta, se é uma pessoa calma, se é uma pessoa... Vê o tipo de pessoa que ela é. Isso a gente transparece pelas nossas atitudes. Sim. Verdade. É isso mesmo. Perfeito. Perfeita colocação, Fabiano. É isso mesmo. É interessante nesse campo da vida civil nossa, e é verdade, porque, tipo assim,
Se uma pessoa, ela é acusada de algo, realmente, tipo assim, vai perguntar para vizinho, vai perguntar para familiar, vai perguntar alguma coisa, como que é o comportamento dela? Vocês desconfiavam de alguma coisa, né? Tinham atitudes um tanto quanto assim e tal. E é verdade, isso é fato que você falou, e isso a gente pode trazer para nós. Nós podemos trazer para nós. Porque esses comportamentos nossos, essas ações e atitudes que nós temos e tudo mais, eles nos direcionam através dos espectadores. E é interessante, porque nós não temos os espectadores só encarnados, né? Nós temos os encarnados. A maioria, né? E grande parte. Tanto que não tem jeito, Fabiano, da gente chegar no plano espiritual e tentar argumentar. Falar, ó, não, isso aí... Não, tem até um meme, né? Esse de internet, que é interessante e traz muito esse negócio. A pessoa, tipo assim, a pessoa tá vendo um vídeo e aí ela fala, não, essa aí não fui eu, não, essa aí não foi... Não, mano, fui eu sim. É tipo assim, né? Não, tem um vídeo gravado seu, você não tem como ir contra isso. E aí, é interessante que dentro desses próprios pensamentos que a gente sempre fazia a leitura, né, de forma presencial, e pelas vidas de estudos que nós temos, tem uma mensagem mais ou menos, tipo assim, né? A nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes e tudo mais, são escritas com tintas indeléveis. Então não adianta nós, né, argumentar. Mas quando você fala de tinta indelével, é porque ela não apaga. Ela não apaga, mas a gente vai escrevendo uma nova história. O histórico nosso, ele vai existir, mas é importante citar que a oportunidade de nós renascermos a todo momento, de termos novas possibilidades e novas chances, faz com que evoluamos, principalmente moralmente. Ficamos atentos com relação a isso. Porque não adianta eu argumentar quando eu jogar um papel de forma... Estamos falando de coisas assim, que pode passar de repente e podemos julgar como pequeno, mas não é. E pode se passar despercebido para mim e para alguns, mas não para todos. Então a gente precisa entender que sim, a gente, dentro dessas atitudes, né, comportamentais, das ações que a gente se direciona a fazer, que eu tenho que assumir as minhas ações e procurar, né, burilar isso, né, retificar algo que eu venha fazendo de uma maneira, muitas vezes, inconsequente, né? Muitas vezes inconsequente, ainda um espírito, de um certo modo, teimoso, um espírito ainda, de um certo modo, que está aqui realmente para crescer, né? Não tem como. E aí a gente tem que tomar muito questão e essas atitudes. E essas atitudes a gente está falando dentro do lar, mas é a atitude no trânsito, é a atitude no trabalho, é a atitude nos campos de estudos que a gente, né, de um certo modo, tem, porque ali vai estar a nossa validação comportamental do que nós fazemos. Isso é fato. Ao ponto que grande parte vai te julgar por isso. Como nós o julgamos também, né? Então, fiquemos bem atentos com relação a isso, a tudo isso. E aí, olha bem, gente, a gente só está no primeiro parágrafo aqui, na onde Emmanuel, ele cita essas 4 diretrizes aí de pensamentos, palavras, atitudes e ações, constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Olha a importância de tudo, principalmente pessoas que têm hierarquias acima da gente, poder e tudo mais, o quão é responsável pelas palavras proferidas, né? Tem que tomar cuidado, nós temos que, de um certo modo, um professor na frente de uma sala de aula, toma cuidado, não é tudo que você pensa que você vai poder ir falando, não.
Tem os alunos ali te acompanhando, né? E tem que ficar atento com relação a isso. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E é fato. Porque, de um certo modo, veja bem, de um certo modo, o Emmanuel pega o primeiro parágrafo e fala a respeito de nós para com os outros, e agora, no segundo parágrafo, ele fala dos outros para com nós. A gente tem que ficar atento, e por isso a importância do estudo e do esforço diário, para nós termos a coerência de definir qual que é o caminho certo, qual que é o caminho errado. E isso é treinamento, né? É treinamento. A gente não pode validar coisas ruins, nós não podemos validar ações nocivas, nós não podemos validar esse tipo, né, de comportamentos em geral, né? Vamos pegar frente e exemplos como grandes missionários que passaram e passam por nós aqui na Terra e termos esse exemplo vivo e, de repente, um exemplo nocivo, ter ele também como exemplo de como não se comportar, né? Então, é nesses mecanismos e nesses pequenos fermentos, até os maiores, que nós temos que nos atentar com relação aos nossos comportamentos. É perigoso isso. Você está assistindo um jogo de futebol, vocês viram o que aconteceu, né? Até hoje de manhãzinha, um jogo de futebol lá na Indonésia, estava até então, por uma briga generalizada, com 174 mortos. 174 mortos. Deve ter aumentado. Eu não entrei depois, não entrei há pouco agora para ver quanto que tá. Mas estava com 174 mortos. Gente, peraí. É uma praça esportiva na onde, até que se prova o contrário, a gente já sabe como funcionam essas torcidas em geral, mas até que se prova o contrário, você está indo lá para se divertir, é um lazer, tal, e aí você vai lá simplesmente, e dentro de uma briga generalizada, que a gente já sabe que ocorre isso, né, comumente, principalmente entre torcidas adversárias, mas, gente, 174 desencarne, 170 desencarne, mais do que isso, o que está rolando? É resgate coletivo, mas é um resgate coletivo minado numa violência. Então, o que é isso? Nossa, é uma degladiação, é complicado isso. Onde foi isso, Rangel? Na Indonésia. Na Indonésia. Nossa, a gente percebe que, assim, parece que essa onda de ódio, ela está espalhada na crosta terrestre, né? Tá na crosta, é uma coisa assim, vou entrar até aqui para ver a notícia, e aí, isso é bom para um campo de estudo. Por quê? Porque, gente, é comportamento. Vocês separem bem que, de repente, um comportamento de um determinado jogador de futebol, um jogador de futebol, ele incita a torcida que está lá nos seus 40 mil, 50 mil, 60 mil espectadores, de um certo modo, se comportar também de uma maneira um tanto quanto agressiva ou não. Então, a gente tem que entender, e claro que a doutrina espírita nos permite, de um certo modo, estarmos atentos com relação a essas determinadas ações, atitudes, né, e tudo mais. É triste ainda ocorrer isso. A gente já sabe que, atualmente, agora no planeta Terra, existem várias guerras ocorrendo, sejam elas civis, sejam elas guerras dentro de ações hediondas, guerras declaradas entre países. A gente sabe, de um certo modo, que isso ocorre, né? A gente sabe, de um certo modo, que isso ocorre. Mas a gente tem que entender... bom, aqui ainda a notícia está um pouco atrasada. Mas, olha, chega a ter triste. A última notícia ainda é dos 174 pessoas que morreram no sábado à noite em um estádio na Indonésia, depois de torcedores enfurecidos invadirem o gramado.
né? E aí começou uma gladiação, né, entre torcida e polícia, e aí veio a isso. Gente, é um planeta de prova e expiação, né? Na onde as ações, de um certo modo, ocasionam isso. É nisso que se baseiam os estudos da doutrina, nesses comportamentos nossos mundanos, principalmente, porque ele nos traz a realidade do espírito, mas, ao mesmo tempo, isso nos deixa muito triste, porque a gente está muito ainda arraigado nesses tipos de acontecimentos. E olha, gente, ocorre muita coisa. É o que eu falei, um jogador de futebol pode fazer com que a torcida se inflama e faça ações que não são legais. A gente falou futebol, mas pode ser qualquer outro tipo de esporte, né? Porque o futebol, de um certo modo, mundialmente, ele é o primeiro esporte na maioria dos países, né? Mas pode ser em qualquer outra praça esportiva, e a gente está falando de esporte, que na verdade é o que a gente faz correlação com o esporte é vida, esporte é saúde. Olha, prestemos atenção, porque cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos, e colhemos conforme, segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós, a fim de que os outros nos proporcionem o melhor de si mesmos. Aqui, Emmanuel, ele cita da questão principalmente para que nos esforcemos o máximo para que nós externemos o melhor de nós. Que esse melhor de nós, ele possa servir de exemplo e fermento para que essa sociedade, essa humanidade, de um certo modo, ela também floresça. Que, ao mesmo tempo, e aí vamos citar aquele filme... É Na Corrente do Bem? É, né? Na Corrente do Bem, né? Na onde resumindo, né? Cada ação feita era para reverberar para mais 3 pessoas, não era? Então, é isso. É disso que nós estamos falando. São dessas ações, porque quando você começa, de um certo modo, fazer isso movimenta. Tem um outro filme muito bom também, né? Que é o Patch Adams, que ele também ele fomenta isso, né? O lado bom do que você pode fornecer, ele faz isso contagiar. Tanto que o filme chama Patch Adams, O Amor é Contagiante, né? É isso. É disso que nós estamos falando. Essa questão de nós podermos cada vez mais florescer o que há de melhor em nós, conseguirmos extrair o que há de melhor nos nossos companheiros, nos nossos parceiros de jornada, né, encarnatória, e melhorarmos cada vez mais. Temos vários exemplos em cima disso. A gente não precisa propriamente pegar só os missionários, propriamente falando, que nós já conhecemos muito bem, seja ele dentro da doutrina, seja ele em outras vertentes religiosas. Temos vários. Mas nós temos os anônimos, muito próximo a nós também, que faz ações lindas, que consigamos também, pegar aquilo como um exemplo, né? Muitas vezes eu me pego a Mirella e conversando com ela, a gente vê, por exemplo... Nossa, Mirella, olha a ação daquela pessoa, hein? O que é aquilo, hein? Nossa, olha, não é aquele que está na televisão, não é que está na mídia e tal, é o chamado anônimo que está ali, está ajudando, está auxiliando, e a gente começa a pegar aquilo como talvez um exemplo para se seguir. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam, ao ponto, gente, de o meu desequilibrar todo um evento, por exemplo, toda uma festa, né? Uma festa, uma festinha de aniversário. Você lançou alguma coisa, nossa, estragou a festa, né? Ai, tava bem até na hora que... Aí, de repente, por quê? Porque houve já fluidos envolto
na onde se perdeu totalmente o equilíbrio do ambiente. Assim somos nós em qualquer lugar. Assim somos nós em qualquer lugar. O trânsito está indo bem, de repente uma fechada já faz um congestionamento, já faz uma bagunça danada. No trabalho, né? No trabalho está indo tudo bem, tudo mais. De repente, uma pessoa se posiciona contrária a você, aí já vira uma bagunça, um conflito e tudo mais. Então, até nesse ponto, claro que o respeito ele tem que ser mútuo e nós temos que compreender o modo de pensamento de todos, mas tomarmos cuidado com ações que nós viemos a praticar oriundos desses pensamentos, né? É essencial que aprendamos no esforço comum, porque o que é o esforço comum? É o esforço de todos em comum para que possamos evoluir, para que possamos cada dia mais melhorarmos, mesmo que milimetricamente, mas procurar fazer coisas boas, procurar dar exemplos bons, né? Um pouco fermento leveda a massa toda. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. E aí vai o item, né, gente? O que falamos? O que falamos e para quem falamos? Muitas vezes aconteceu isso comigo porque aquela pessoa fez isso, e aí eu, em vez de chegar nela e falar, não, passa um pano nisso, perdoa, siga em frente, procura entender o que aquela pessoa está passando e o que ela quis te dizer. Ou eu posso chegar e falar assim, eu não levo desaforo para casa, não. Eu chego lá e falo mesmo, e isso, e aquilo, outro, tal. Quer dizer, a gente tem opções de tipo, ou a gente vai fazer as ações entre pessoas, ou grupo de pessoas, ficarem mais amistosas, né? Ficarem mais amorosas e tudo, ou a gente vai lá e vai plantar simplesmente o ódio, né? Vai fazer que, tipo assim, ou eu peço para perdoar, ou eu peço para a pessoa perdoar a outra, ou eu falo, não perdoa nada, não. Vai lá e fala as verdades na cara dela também, né? Olha a diferença, né? Essas ações nossas, elas reverberam aí, tem que tomar muito cuidado. Por isso que toda a orientação do Cristo foi com relação aos nossos comportamentos e aos nossos pensamentos, né? Pensamentos e comportamentos. Ali, principalmente, se baseia todas as sabedorias e os ensinamentos do Cristo, né? Os ensinamentos, os testemunhos do Cristo para conosco foi pelo nosso modo de viver, pelos nossos comportamentos. Ele veio por isso. Ele não veio aqui por outra, senão por nós. Né? Ele veio por nós e veio nos mostrar realmente o caminho, a verdade e a vida. Só que nós temos o livre-arbítrio. E nós temos, já há muito tempo, carregando os nossos vícios, principalmente morais. E é nesse ponto que mora o perigo para nós mesmos. Nosso perigo não está no nosso companheiro de jornada, não. Nosso perigo está no meu ser. E como que eu escolho? Praticar, vivenciar, né? E tá ali. Se nós pudéssemos elencar inimigos, essa palavra não devia nem existir, né? Eu simplesmente eu não tenho inimigos. E tampouco, né, também adversários. Vocês têm posicionamentos diferentes, tá? Agora, nós viemos para reconciliarmos.
E aí está fundamentado toda a sabedoria divina. Nós viemos para reconciliarmos. E, de repente, muitas das vezes a gente passa uma encarnação aqui e não conseguimos isso por causa dos nossos vícios morais ainda, que estão enraizados no nosso orgulho. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Isso é importante também, ao ponto, porque, Rangel, Emmanuel quis falar dos escritores? Não! Emmanuel está falando para você aí, está falando para mim, até o que eu posto na rede social, tá? Não está falando de escritor, não, porque escritores a gente sabe que existe escritores sábios, e a gente sabe que existem escritores que não trazem conteúdos saudáveis para nós, e isso aí é fato, mas isso é para mim. O que eu estou entrando na rede social e postando? O que eu estou escrevendo? Isso nós já comentamos aqui, inclusive, porque as redes sociais, ela nos permitiu, muitas das vezes, conhecer o meu irmão, o meu parceiro, meu amigo, o meu companheiro de jornada, de uma maneira que eu não conhecia. E olha que Emmanuel, em 1956, ele veio nos atentar. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. 56, existia rede social? Não. E olha, e fica difícil você falar assim, será que Emmanuel ele falou isso aqui para jornalista, né? Será que Emmanuel falou isso para autores de livros? Gente, isso aqui vai muito além. Olha como uma obra dessa de 70 anos vem nos trazer todo um direcionamento. As redes sociais estão aí, livres, leves e soltos, onde você de maneira consequente ou inconsequente, está exprimindo, está compartilhando, está postando o seu modo de pensar, que isso pode ser muito ruim. Vamos dar um exemplo? Vamos supor, um conglomerado de notícia coloca uma notícia lá na rede social. Leem os comentários para vocês verem. Leem os comentários. Você passa muitas vezes raiva. Mas não pode. Eu estava comentando até um pouco antes, né, da entrada aqui, comentando com a minha tia, com a minha prima. A gente tem que lutar contra a gente mesmo, ao ponto de, tipo assim, a gente não começar a ter ranços. É essencial. E é difícil. É difícil, porque você vê determinados tipos de comentários, determinados tipos de coisas escritas, que, nossa senhora, olha, vou te falar, olha, é uma luta diária. Eu não quero ter esse tipo de sentimento. E por isso a necessidade de me renunciar a todo momento. Olha, é vida isso, gente. É vida. A Júlia escreveu aqui, né? Vale aqui lembrar o Sermão da Montanha, é dos pacificadores, o reino dos céus, é dos humildes, palavras de vida eterna, e é isso mesmo, as lições, né, Júlia? Olha só, quanto tempo a gente não vai carregar, por exemplo, um livro desse de estudos de Emmanuel, por exemplo. Pô, vai passar pelo mundo de provas e expiações, vai pelo mundo de regeneração, e isso ainda vai servir para nós de adendo e de alento por toda a vida. Por toda a vida. Porque, mas eu já consegui a evolução necessária, eu estou no ápice da evolução. Espera aí. O que me diz que quando eu chegar na condição de mundo celeste, que é a última classe de mundos, que seria da evolução total do espírito, que eu vou parar de estudar? Dá a sensação que quando eu chegar no mundo celeste eu vou aposentar, né? Não, o trabalho vai ser muito mais árduo. O entendimento e o aprendizado, ele continuará também, porque comportamentos humanos estão sempre dispostos a nos ensinar.
Não é o ponto, tipo assim, nossa, eu, graças a Deus, eu já me livrei de um determinado tipo de vício e tudo mais. Aí, de repente, vem uma pessoa e te dá uma outra lição. Nossa, eu já pensei que eu tinha visto tudo. Não, sempre vai ter alguma coisa para vir, para eu aprender, para eu assimilar, para poder contribuir dentro, né, das benfeitorias divinas no trajeto, né, da nossa evolução. Sempre vai ser necessário. Ah, isso pode chegar no nosso campo profissional. Quando eu acho que eu já sei tudo, veio alguma coisa e me ensina. Nossa, mas olha, nessa... tá engraçado, porque muitas vezes no campo de sala de aula, a gente tá lá, né, e de um certo modo, não só para passar o que aprendeu, mas também passar o que se vivencia. E aí, de repente, vem um aluno e ele fala um determinado tipo de coisa que está acontecendo, aí eu fico olhando e falei, nossa, mas eu nunca vi isso, não. Eu nunca vi isso, não. Mas, Rangel, você trabalha desde 95 na área. É, mas eu nunca vi isso. Tenho que procurar aprender. Então, e aí isso serve para a nossa vida inteira mesmo, né? Ah, eu cheguei no mundo celeste, estou no ápice da evolução. Não, estou aprendendo. Vocês acham que no Cristo, dentro da sua grandeza, um espírito de ordem superior ao máximo, quando ele passou por nós aqui na Terra, ele não se surpreendeu com determinadas atitudes? Eu fico pensando no Cristo, na hora que ele voltou, né, no que chamam ressuscitação, né, e, na verdade, a gente sabe de um certo modo que ele veio fluidicamente em espírito. Qual que foi o comportamento dele na hora que Tomé não acreditava? Estava vendo e não acreditava nele. E aí, ao ponto de, eu para acreditar, eu tenho que tocar nas suas chagas. E aí, Cristo falou, Tomé. Nossa, tipo, rela nas minhas chagas, né? Tipo assim, surpreendido, porque, nossa, ele sabe que de todos os mecanismos que ele passaria sobre a Terra, mas que mesmo assim algumas coisas o surpreenderiam, porque essas são as vivências humanas. A todo momento, algo novo para se aprender, para se assimilar, para entender, né, como que é. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Cuidado com a balinha, do papel de balinha que você taca aí no vidro do carro. Cuidado. Cuidado com as mínimas coisas. Porque elas servirão dentro do testemunho eterno aí. Chamar a atenção sua. E saber que depois que você fez isso, fica difícil você argumentar, né? Estou errado. Comportamento errado. Mas, ao mesmo tempo, o seu comportamento correto, dentro da moralidade, dentro do cristianismo, ele também será considerado. Por mais que te procures isolar, será sempre uma peça viva na máquina de existência. Não adianta a gente fugir, gente. Não adianta eu me esconder. Eu vou me esconder da sociedade para que não possa mais, de algum certo modo, o que eu fiz não ser tanto transparecido e tudo mais. Não adianta, somos espíritos e fomos criados para vivermos em sociedade, porque é em sociedade que reconciliaremos uns com os outros, muitas vezes movido por desavenças pelo orgulho. Então, nós temos que viver em sociedade. Pelo menos nessa vida eu não briguei com essa pessoa, mas você nem sequer conviveu com ela, então a gente precisa fazer o quê? Você vai ter que voltar junto de novo. Você vai ter que voltar junto. Né? Vai ter que voltar. Não, eu vou na próxima vida viver dentro de um convento enclausurado. Então tá. Então, peraí, vamos ver. Os mecanismos de reencarnação, a gente pode propor, por exemplo, que esse irmão
ele vai viver dentro do convento junto com você. Vocês vão ter que trabalhar junto aí, vocês vão ter que reconciliar, vocês vão ter que aparar as diferenças. São os mecanismos divinos no processo reencarnatório para que possamos nos reconciliar. Então não adianta a gente fugir, não. Não vai fugir. Você pode até fugir, você pode até disfarçar. A vida humana, o nosso corpo nos permite até fazer isso. Mas veja bem, os mecanismos espirituais, eles vão muito além disso. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Por mais que eu venha falar que eu sou independente, eu tenho autonomia dentro das minhas ações. Gente, lembra-se, a gente não vive sozinho. E as nossas ações estão, sim, relacionadas ou correlacionadas diretamente ou indiretamente com os nossos irmãos aqui na Terra. Então, por isso que ele fala da interdependência. Nós estamos uns com os outros, uns entre os outros, dependentes, sim. Nós estamos. A gente nunca pode falar que a gente não vai precisar de uma determinada pessoa. Porque nós temos dependências. Dependências já de muito tempo, de outras vidas, inclusive. Da qualidade do nosso esforço nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. A gente tem exemplos, inclusive em filmes, séries e tudo mais, né? Obras, né, da dramaturgia, que a gente vê que muitas das vezes um líder, né, principalmente, por uma escolha equivocada, ele faz com que todo um grupo se perca. Porque, de um certo modo, esse grupo confia na liderança. Mesmo que não concordem, eles confiam na liderança e isso faz com que ocorra coisas desagradáveis ou a vitória desejada. É assim a vida da gente também. É assim nos grupos que nos circundam, né? É o grupo que nós vivemos. Tomemos cautela com tudo isso, com todas as ações, com todas as diretrizes assumidas por nós. Nossa vida em qualquer setor de luta é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-emos ao cativeiro da sombra ou libertar-nos-emos para a glória da luz, de conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembremos-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Olha, é uma grande lição, mais uma vez, estudada por nós aqui. É um grande gatilho, é um grande combustível para que nos atentemos aos nossos comportamentos. Aqui está falando diretamente de nossos comportamentos, do nosso modo de vida. E o que nós, de um certo modo, engatilhamos para os que nos rodeiam e para toda uma sociedade as ações que nós fazemos, né? Claro que tudo nasce de um pensamento. E aí, então, isso a gente já tem que tomar cuidado desde o nascer do pensamento. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Vamos supor que tem duas pessoas discutindo um assunto aleatório. Você é aquela pessoa que você pode chegar e tentar colocar a paz, ou você pode chegar e solidificar a guerra. Quem vai ser eu nisso? Vou colocar Fabiana, é aquela brincadeira, principalmente da nossa época de infância,
e tinha dois moleques discutindo um com o outro, aí chegava um e colocava a mão na frente e falava assim, ó, quem cuspir primeiro, né? É isso. Quem que vai ser eu? Né? Quem que vai ser eu? Eu vou servir de combustível nisso. Isso aí eu falo, Fabiano, porque é da época da nossa infância. Isso a gente não encontra mais hoje nas crianças, não, esse tipo de comportamento aí. Tem outros comportamentos, mas não esse. Aí que comportamento arcaico, né? Você vai lá, quem cuspir primeiro, tal. Pô, virava uma bagunça. Tinha uma brincadeira também na nossa época de infância, chamava corredor. Juntava, e engraçado, né? Mas ainda tem isso. Mas não tanto, você não vê. Por exemplo, claro que existe tantas ações aí, mas. Nossa, juntava fileira de meninos, né? Que você tinha que passar no meio dessa fileira correndo aí, você levava tapa, levava soco, levava. Nossa, você chegava no final lá, você chegava rindo, né? Com toda a dor do mundo, mas você gostava disso, né? Porque senão você não comprometia nem a brincar com isso. Brincar, né? Brincadeira. É umas coisas meio assim. Mas olha que interessante, né? Que, pô. Aí, de repente, né? Os meninos machucou meu filho, mas seu filho quis passar no meio desse corredor e brincar, né? Disso. Quem sou eu? É igual um outro termo mundano, né? Quem sou eu na fila do pão aí, né? Quem sou eu? E aí isso, em vários tipos de comportamento, em qualquer idade que estejamos, eu posso estar, de repente, eu posso ser um espírito aqui com uma encarnação até os meus mais de 100 anos. Pode, tranquilo. Até ali, os meus comportamentos serão considerados. Nós precisamos entender isso. Há pouco tempo, um senhor, que eu não sei qual que é o nome dele, faleceu em alta idade, desencarnou em alta idade, e foi um dos nazistas mais cruéis de todos os tempos. Será que mudou o comportamento em vida? Será que aprendeu alguma coisa? A oportunidade nos é dada nessa encarnação até o último suspiro. É o último suspiro do corpo material. Aí depois teremos que almejar novos planos para que possamos seguir em frente no burilamento do espírito. Então, nossas ações, eu já estou muito velho para mudar. Não. Você sempre tem a oportunidade de mudar. Você sempre tem a oportunidade de perdoar. Você sempre tem a oportunidade de florescer o amor fraterno, o amor entre irmãos, que nós devemos ter entre nós, né? Esse amor ainda é muito desconhecido. Porque, generalizando, não que eu vou pegar 100%, mas em grande parte, talvez o amor ainda cobre o retorno. Sendo que nós temos que amar distintamente, né? Indistintamente, né? Eu tenho que amar sem cobrar. Nós estamos tempo atrás essa conversão com a Mirella também. Eu tenho que entender que eu posso praticar de coração a caridade, que eu posso lutar cada vez mais para ter um amor com o próximo, mas a doutrina espírita também, através do Cristo, nos orienta que não esperemos gratidão. Que isso seja de forma sincera, sem ao menos querer uma barganha, querermos algo em troca, nem sequer mesmo
um agradecimento. Tomemos cuidado com relação a essa questão. Nossa, eu fiz isso para essa pessoa, ela nem me agradeceu. Olha, isso é um treinamento que a gente tem que fazer. Olha, eu fiz essa coisa para essa pessoa e tá tudo bem, que bom que resolveu para ela. E é isso, e seguir em frente. É a ingratidão que nós temos que também entender que nós também, de um certo modo, em grande parte das vezes, ou em grande parte de nossa vida espiritual, a gente já também praticamos. Último parágrafo. Façamos do próprio caminho abençoado, manancial de trabalho e fraternidade, auxílio e esperança, a fim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Então, o que serve hoje, muitas das vezes, de laboratório para nós, dentro da vida que nós propusemos, né, e estamos procurando cada vez mais melhorar, porque é interessante, porque esse esforço que nós fazemos, esse exercício, essa atividade de melhorarmos um pouco a cada dia, é laboratório. E olha que interessante que ele veio falar para nós, né, e que fazemos desse laborioso, né, de tudo mais, desses processos da vida que a gente está nos esforçamos para mudar, que o amanhã seja divino. Que seja esse plantar e esse colher, o colher divino, né? É no esforço comum. Claro que eu não posso cobrar e nem sequer forçar a mudança do meu próximo, mas eu já posso servir de exemplo e combustível para que isso ocorra. Jesus em nenhum momento forçou ninguém. Nenhum profeta, nenhum missionário forçou ninguém a nada. Sempre respeitou o livre-arbítrio para o crescimento individual, mas que esse esforço ele tem que ser coletivo, porque o esforço individual se torna coletivo dentro de uma convivência melhor, dentro de uma ação melhor, dentro de atitudes comportamentais melhores, né? E isso esse esforço comum, ele é real. E isso o que nos deu, claro que dentro de todos os profetas que veio, mas o que deu, assim, o gatilho e o combustível maior foi Jesus Cristo, o nosso mestre. Isso é fato. A próxima lição, do próximo domingo, é a de número 162, que é dentro da luta. Olha que interessante, né? Nós, sábado passado, estudamos na luta vulgar, viemos aqui no esforço comum, e é óbvio que esse esforço comum, ele vai acarretar dentro da luta, né? A luta é diária, a luta é hora a hora, a luta é minuto a minuto, e sigamos em frente. Gente, pode abrir o microfone, fiquem à vontade para falar também. E tá um calor, nossa, pelo menos aqui onde eu tô, tá bem calor. Tá um calor danado, né? Tá um calorzinho. Tá mas bom. Então, Angela, as lições do Emmanuel, a gente percebe que ela, em palavras diferentes, ele está sempre cutucando a gente no mesmo sentido, né? Presta atenção no seu comportamento, né? Como que você vai evoluir moralmente? A hora que você estava falando das brincadeiras de criança lá, né? Da criança passar no corredor e levando tapa e tal, eu fiquei pensando, né? Meu filho sempre fala isso, ele fala assim, mãe, muitas vezes a gente quer fazer parte do grupo, então a gente se submete, né? Se submete às regras. Mas, assim, isso é complicado, porque vai chegando num ponto que a gente começa a observar, fala assim, mas eu preciso fazer parte desse grupo, não é? Porque se é uma coisa que é boa, tudo bem, né? Mas se são comportamentos que não agregam nada, aí, assim, depende da nossa condição moral mesmo, né? Ou a gente se compraz com aquilo, ou a gente se afasta.
É legal essa fala que você fez, Marley, porque de repente dos 20 meninos, só 2 queriam brincar disso. Pois é. E os outros 18, Então, lá vem a influência. por isso que, assim, sempre tem um que tem uma liderança, e a gente tem que prestar muita atenção nessas lideranças, porque tanto ela pode somar para o bem, ou ela pode somar para o mal. A gente pode citar o Hitler como exemplo, né? Claro. Então, é assim, é tudo observação, né? E a gente tem que estar estudando sempre, porque a gente não pode. A gente ainda é levado a assim, sofrer influência com facilidade. Eu falo no meu caso, a gente ainda sofre influência, então a gente tem que vigiar muito, prestar muita atenção. E a gente pode ver ainda hoje esses desafios aí que tem na internet, põe até isso para a vida de adolescente aí, que vai na onda desse povo. Sim. Pois é. Igual principalmente a brincadeira da época da baleia azul, né? Isso. E tudo mais, na onde vem a cometer a atrocidade. Você fez a menção do Hitler, Marley, e eu ainda hoje comentei isso. Eu comentei isso no estudo, que o Hitler, olha que interessante, né? Porque o Hitler, ele é austríaco. O Hitler é austríaco. E ele conseguiu movimentar mais de 85% da população alemã. Então, olha o quão é importante nós entendermos o papel, por exemplo, de uma pessoa que, por si só, ela desenvolveu a liderança no decorrer da sua vivência espiritual, e o que ela traz de bom ou ruim, e o quão estão ali prontos para segui-la. Isso é o exemplo. E é legal você citar isso, porque é mais ou menos nisso mesmo, né? A gente entender. É importante falar que Hitler, depois de Cristo, é considerado o segundo maior seguido por pessoas. Então nós temos um Cristo muito, né? Muito assim, já, mas tem o Maomé também e tudo mais. Não, a gente está falando uma questão de influenciação mesmo, uma influenciação direta e pesada. Porque Cristo realmente, pelo número de cristãos que nós temos, e, querendo ou não, Hitler conseguiu angariar não só a Alemanha, mas todo um tipo de raciocínio e pensamento que, tipo assim, eu quero seguir. Muitas vezes vai falar, não, mas todo mundo tá indo, né? E é nessa pegada. De vez em quando a gente romantiza muito a questão de algumas brincadeiras que eu, por exemplo, tive enquanto criança lá nos anos 80, e fala, as crianças hoje não sabem brincar. Peraí, você brincava de corredor, cara, você que não sabe brincar. Você que não sabe brincar, tá, entendeu? Então a gente tem que entender que, e aí foi até uma coisa mencionada por mim mesmo, que tipo assim, hoje as crianças já nascem com o celular na mão, né, e tudo mais. Mas prestemos atenção que essas crianças que nascem com o celular na mão, em outra encarnação, elas teve também a brincadeira de pegar um chuchu, fazer uma vaquinha, né? Ela teve essas brincadeiras também numa outra encarnação. Ela também teve a brincadeira artesanal e tudo mais. Então são espíritos, de um certo modo, somente essa geração mais nova, que ela tá vindo com um preparo muito grande com relação a tudo isso, a tecnologia e tudo. Agora, um adendo gigante. Nós, pais, avós, pessoas que estão correlacionadas à educação, existe um compromisso muito grande da gente com relação a esse instrumento, a essa ferramenta que está na mão das crianças aí. Nós seremos responsabilizados pela má utilização de toda essa tecnologia que existe aí. Então não adianta nós hoje, muitas das vezes, e é legal até, né, é nostálgico, lembrarmos essas brincadeiras do passado, mas entender que no atual estágio da evolução terrena, isso cada vez mais vai mudar. É mudança. Só que nós temos, sim, um comprometimento, um compromisso com tudo isso que ocorre e como que eu vou direcionar. Como que direcionaremos isso, né? E isso é importante.
Porque nós precisamos entender o que estão vendo nos equipamentos, o que estão sendo vistos, né? Coisas boas, coisas nocivas, e entender que temos sim um compromisso com isso. Mas é legal esse adendo que você fez, Marley, para pensarmos. Muitas das vezes, o que nós seguimos, né? Quais são os exemplos que são captados por nós? Né? Jesus nos orientou isso. Não podeis seguir dois senhores, né? Você tem que definir aí. Porque isso vai ser a sua pessoa. Isso vai ser o seu comprometimento. E é fato. Todos temos que evoluir. Todos. A evolução ela pode ser mais lenta para um, pode ser mais apressada para outra pessoa, mas todos nós passamos pelo mecanismo da renovação espiritual. E graças a Deus, graças ao Pai, que Ele nos possibilita isso, né? Graças a Deus. Bom, gente, vamos encerrar. Vai fazer mais um comentário aí. Um comentário não, uma pergunta. É a Marley hoje ou o Fabiano? Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Assim, Angel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Marley. Obrigado, Tivanete. Obrigado, Fabiana, que já não está aqui, caiu. A Júlia também há pouco saiu. Obrigado a todos que assistem o vídeo no YouTube. Que tenham um domingo abençoado. Que tenhamos uma semana abençoada. Uma semana, vamos dizer assim, né? Um domingo e uma semana abençoados, realmente recebermos essas bênçãos, nos atentarmos às intuições espirituais boas, às intuições espirituais santificantes, e que nada do que acontecer em qualquer momento possa nos influenciar para um lado nocivo, para um lado mau, né? Então, procuremos sempre estarmos com Jesus, com Deus, e sigamos em frente na nossa jornada evolutiva para o caminho do bem e do amor. Obrigado, gente. Isso mesmo, Rangel, que assim seja e que a gente tenha um domingo, um ótimo domingo, né? E uma semana abençoada e com muita paz para todos nós. Graças a Deus. Um bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus assim permitir. Até domingo que vem. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.